dia, queridas irmãs, queridos irmãos, graça e paz, que alegria para nós retomarmos os cultos matutinos, e eu convido a você para que iniciemos esse culto fazendo a leitura da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 1 a 11. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 1 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Desde o passado, queridos, nós temos homens, temos mulheres que têm confessado que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E nós vamos também, queridos, como povo de Deus, nesta manhã, reconhecer que olhamos para Deus e Deus trabalha a nosso favor. Deus, Ele nos ama e Deus, Ele nos fortalece. Desde o passado, o Senhor tem sido a nossa forte mão. Por isso que nós cantaremos o hino de número 18 do nosso inário Novo Cântico, Deus dos Antigos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção.
Nós vamos orar agora e reconhecer que o nosso Deus é o único Deus digno de ser adorado. Ó Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos e te exaltamos. Reconhecemos, ó Deus, que durante a história Tu és um Deus que tem sido exaltado por todos aqueles que reconhecem a Ti como único Senhor e Salvador de suas vidas. E ao olharmos para Ti, ó Deus, vemos que Tu és um Deus que trabalha por nós, vemos que Tu és um Deus que nos ama e vemos que Tu és um Deus que nos fortalece. Por isso, ó Deus, olha para nós nesta manhã, olha para nós que somos o Teu povo, que estamos reconhecendo a Tua bondade sobre nós e a Tua graça. E receba do Teu povo, ó Deus, toda adoração que brote do mais profundo do nosso coração. Receba, por amor de Jesus, o Teu Filho e o nosso Salvador. Amém. Queridos, para esse momento de confissão, ainda em Filipenses, capítulo 1, versículos 27 até o versículo de número 30, nos exorta, nos indica para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo exorta a igreja de Filipos para que nós devemos lembrar sempre acerca da graça que é concedida de nós muitas vezes sofrermos por Cristo. Sofrer por Cristo também é uma forma de nós reconhecermos a soberania dele sobre nós, padecermos e lutarmos juntos pela fé evangélica. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30, nos diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Porque o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e, ainda agora, ouvis o que é meu. Nós vamos orar agora, queridos, pedindo perdão pelos nossos pecados e reconhecendo a nossa falibilidade e a nossa fragilidade. E só reconhecemos isso quando o Espírito de Cristo nos mostra e nós, de fato, entendemos o quão pequenos e o quão distantes nós estamos da obra redentora de Cristo Jesus, de modo que nós só a alcançamos porque o próprio Cristo se apresenta a nós. Oremos. Senhor Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, ó Deus. E neste momento nós batemos no peito e dizemos assim: Senhor, sê propício a mim, pecador. Olha para nós agora, Senhor, nesta manhã, que reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas, e reconhecemos que somente em Cristo Jesus há salvação. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que nós orgulhamos-nos das nossas atividades, dos nossos atos, das nossas palavras. Perdoa-nos todas as vezes que nós achamos que somos bons o suficientes para alcançarmos de Ti qualquer favor. Que o sangue de Cristo Jesus seja passado em nós, no mais profundo da nossa alma, para que nós possamos ficar mais alvos do que a neve. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, Filipenses capítulo 2,
versículos 12 a 18, para esse momento de gratidão, nos diz assim: Amados meus, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amados, sem dúvida, o motivo de nós nos alegrarmos é porque Jesus nos ama. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis em tua vida, tenha certeza que Jesus te amou, te perdoou e te livrou. É por isso que neste momento de gratidão a Deus, nós vamos cantar o hino de número 79 do nosso inário Glória ao Salvador. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus trilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. E nós vamos agradecer agora porque Deus nos ama. Nós vamos agradecer porque Deus nos perdoa e porque Deus, Ele nos livra das nossas mazelas. Ele nos livra das dificuldades da nossa vida. E é por isso que todas as vezes que nós nos prostramos aos pés de Jesus, nós precisamos pronunciar com os nossos lábios: glória ao Salvador. Senhor, esse momento que nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu perdão e te agradecemos porque o Senhor nos livra do mal, o Senhor nos livra do infortúnio, do pecado, e o Senhor nos livra da nossa própria maldade, ó Deus. É por isso que sabemos que vez ou outra nós erramos, vez ou outra nós pecamos, porque o pecado para nós não é mais algo corriqueiro, mas é um acidente em nossa vida. E muitas vezes o teu Espírito nos alerta quando nós vamos cometer qualquer erro,
e nos livra de nosso próprio pecado. Por isso, Senhor, que a nossa alma se alegra em Ti, se regozija em Ti, e o nosso coração resplandece e transborda de alegria. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para desfrutarmos da alegria em Cristo Jesus. E é em nome dEle que nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos. Amém. Queridos, nós vamos ouvir uma canção e logo em seguida, nosso querido irmão, o reverendo José Clóvis, vai nos trazer uma mensagem que vai encher o nosso coração de alegria. Queridos irmãos, distintos amigos, convido a sua preciosa atenção para o texto na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 12 em diante, que diz: Quero ainda, irmãos,
cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Amados, Paulo está preso e no cárcere ele escreve a epístola da alegria, a epístola do gozo, do regozijo. Apesar de todas as suas provações, Paulo vai recomendar que os cristãos devem se alegrar no Senhor. Ele sabia que a alegria do Senhor é a nossa força, é aquilo que nos encoraja, que nos anima, que nos fortalece. As coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O Evangelho sempre progride. Apesar da aparente derrota, Jesus venceu a morte. A sua igreja, apesar das grandes perseguições, está hoje vitoriosa, forte, combatendo o bom combate. O cristão, a despeito das provações, é mais do que vencedor por meio daquele que o amou. Sim, queridos, sempre há progresso para aquele que confia, que está nos braços do Senhor. E o Evangelho tem progredido a despeito das lutas, das provas, das perseguições. As coisas, escreveu Paulo, que têm me acontecido, contribuem para a expansão, para o avanço do Evangelho do Senhor Jesus. De maneira que as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Sim, amados, enquanto Paulo estava ali, sob a custódia, sob a guarda daqueles sentinelas, o Evangelho era semeado, porque não há portas fechadas. Há corações que precisam ser abertos. As dificuldades da vida, elas são oportunidades no ministério. As dificuldades do amado apóstolo Paulo serviram para a divulgação, para a semeadura da palavra da verdade, do Evangelho, da nossa salvação. Se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e mais, a maioria dos irmãos estimulados, encorajados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, com maior intrepidez, a palavra de Deus. Paulo sabia que o Evangelho não era motivo de vergonha, e os cristãos estavam, ao observarem a postura paulina, sua atitude corajosa, mesmo diante das adversidades, os irmãos estiveram estimulados e assim
puderam falar com mais intrepidez, com mais ousadia e coragem a palavra que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que não é motivo de vergonha. Não, queridos, porque nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, sabendo que na cruz há reconciliação. Por isso, amamos a mensagem da cruz. Semeamos e divulgamos a palavra da cruz, porque nela nós encontramos reconciliação. E é a mensagem de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, não nos envergonhamos, assim como o grande apóstolo Paulo e os cristãos encorajados, estimulados no Senhor pela atitude paulina diante das adversidades, falavam com mais ousadia, com mais desassombro a palavra do Deus vivo. Prossegue o apóstolo em seu registro. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Sim, amados, o apóstolo, escritor sacro, na epístola da alegria, do regozijo, ele diz que se regozijava, porque o evangelho estava sendo semeado. Cristo estava sendo proclamado. A palavra da verdade estava sendo anunciada. Não importa que, por pretexto, julgando suscitar tribulação às cadeias paulinas, ou por verdade, para a glória e louvor de Deus, para que o nome do Senhor seja engrandecido e reconhecido. O apóstolo estava feliz, porque o evangelho crescia, a palavra de Deus prevalecia. Evidentemente que o apóstolo não era cúmplice de obras mortas e não estava aqui recomendando, por assim dizer, a prédica por uma motivação inadequada. Claro que não. Contudo, a palavra não volta vazia. Ainda que Deus possa usar um animal irracional como o jumento para repreender o profeta Balaão, a palavra do Senhor não volta vazia. Não importa na boca de quem, ela cumpre aquilo que lhe apraz. Sim, amados, precisamos semear a palavra e, com certeza, com a motivação adequada para a edificação, para a reconciliação da criatura com o seu Criador e, finalmente, para a glorificação
do Salvador. Porque estou certo, prossegue Paulo, de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava consciente de que era passageiro neste mundo passageiro. Paulo sabia que era peregrino. Sou peregrino aqui, cantamos nós. Em terra estranha estou. Nossa pátria está nos céus, queridos. Mas enquanto aqui estivermos, precisamos ser fiéis à vocação de que fomos objeto. Sim, Paulo registra que não foi desobediente à visão celestial. Nós fomos chamados para ter pés formosos e levarmos assim a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Paulo tinha a expectativa de que, pelas súplicas, orações e intercessões dos cristãos em Filipos, ele seria liberto e assim poderia desenvolver melhor o seu trabalho. No entanto, ele tinha consciência de que em quaisquer circunstâncias da vida, na prisão, em liberdade, em vida ou em falta dela, sim, queridos, as nossas existências continuam nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso ele registra: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No tempo de Deus, ele cumprirá todos os seus propósitos em nossa vida ou na plenitude da vida, na sua presença, onde há plena alegria e onde dele ouviremos: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Aqui, nesta dimensão, nós nos alegramos no Senhor e a sua alegria é a nossa força para enfrentarmos as tribulações da vida. Mas, quando o Senhor nos promover, nós estaremos na sua presença real, física, gloriosa. Sim, queridos, porque na presença do Senhor a alegria é plena. Ausentes do corpo, Paulo tinha esta consciência, e presentes com o Senhor. Por isso ele diz que a passagem desta vida, ela é vantajosa, é lucro. Mas enquanto aqui estivermos, o que nos alegra é servirmos ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, diz o texto sagrado. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo estava em dúvida. Paulo tinha consciência de que partir e estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Mas a certeza
de que há muito para fazer. Há muito campo para ser semeado. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, queridos, façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mais vantajoso. Contudo, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, escreveu o apóstolo: estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo, alegria, mais uma vez, na fé. Ainda que não tenhamos motivos de regozijo do ponto de vista humano, talvez, mas temos a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sim, queridos, a fé que é a certeza das coisas que se esperam, que é a convicção dos fatos que não se veem. A verdadeira fé traz esperança, e a esperança enche o nosso coração de gozo, de alegria, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Este é o nosso desejo, que o bom Deus encha o seu coração da verdadeira alegria, que, a despeito das limitações, das provas, nós temos o privilégio de servir, de semear para a glória exclusiva de Deus. Que Ele muito o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar agora, queridos, agradecendo pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. E logo em seguida eu vou impetrar a bênção. Senhor, que alegria nós sabermos que o Senhor constantemente nos exulta a nos alegrarmos em Ti. Ainda, Senhor, que muitas vezes passando por dificuldades, por tristezas, passando até mesmo por privações, mas ao olharmos para a Tua palavra, o Senhor nos mostra que em Ti nós nos alegramos e em Ti nós temos uma felicidade perene, ó Deus. Por isso que nós Te adoramos nesta manhã. Por isso que nós reconhecemos a Tua bondade sobre nós nesta manhã. E abençoa todos os queridos, ó Deus, que estão nos acompanhando nesta manhã. Te agradecemos porque Cristo Jesus mais uma vez foi exaltado e que de fato Cristo seja exaltado através das nossas vidas, das vidas dos meus irmãos que nos acompanham nesta manhã, das minhas irmãs e dos nossos amigos também, ó Deus. Que o Senhor nos dê um domingo debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade. E que esse amor, o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito de Deus, seja sobre vós, e sobre vós permaneça hoje e sempre. Amém.